O day trade é uma atividade técnica que demanda conhecimento, habilidade e atitude. Mas ela não precisa ser complicada, muito menos gerar emoções fortes como medo, ansiedade e frustração. Mas para isso, você precisa saber interpretar os instrumentos. Vamos decolar em mais este vídeo da série Trade Pilot. Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao primeiro vídeo dessa série que se chama Trade Pilot, que tem um objetivo educacional de fazer com que você entenda como um trade deve ser gestionado na nossa estratégia, tá ok? E é importante frisar que toda operação no mercado futuro, principalmente com uma certa alavancagem, demanda que você tenha conhecimento, habilidade e atitude certa para executar o que a gente vai te mostrar aqui. Então, eu vou te apresentar rapidinho aqui quais são os nossos critérios iniciais antes de considerar entrar ou não numa operação, tá bom? Bom, então de forma bem rápida aqui, tá? Para você não se perder. Bolsas, indicadores, a gente dá uma olhada como é que tá fechando a Ásia, como é que a Europa abriu, DXY, VIX, para entender um pouquinho do contexto do mercado e qual que é o sentimento aí que o mercado tá no dia de hoje. A gente faz uma revisão da nossa gestão de risco. Aqui nós sempre vamos operar com 5 contratos, 1% de risco, buscando uma relação risco-retorno de 2:1 no mínimo, né? Então é uma estratégia aqui educacional. Também não quero te estimular a operar com 50, então eu vou te mostrar apenas 5 para que esses 5 contratos nos permitam fazer uma gestão do trade durante o trade que ele está acontecendo, ok? Olhamos o calendário econômico, o dia e da semana para entender. Nós não operamos notícia, tá? A gente não quer interpretar as notícias e operar, simplesmente a gente retira a nossa exposição nos momentos de notícias, e a análise gráfica, que é o nosso grande objetivo aqui, mas ela só vem depois da gente finalizar essas 3 análises que são muito rápidas, tá ok? Em menos de 15 minutos a gente consegue preparar essa análise. Bom, então vamos fazer uma análise rápida aqui do dia de ontem, como ele fechou. Aqui eu tenho praticamente um mercado que nas últimas 2, 3 horas oscilou no dia de ontem nesse período, né? E aqui, a partir de aqui, começa o meu novo dia, o gráfico vai ser construído. Então, o que eu estou procurando? Se o mercado permanecer dentro dessa congestão, eu não vou fazer nada, eu vou esperar até que ele defina um lado. Se o mercado abrir acima dessa congestão, o que eu estou querendo encontrar aqui? Um avanço, que nós chamamos de uma onda 1, um pivô que construa um pivô de alta para que eu possa operar nessa perna aqui. Esse é o meu objetivo. Da mesma forma, se ele romper e abrir aqui para baixo, eu vou aguardar uma onda 1, um pivô aqui que me confirme um pivô de baixa, e eu vou operar na perna de baixa aqui na onda 3, aonde eu tenho a possibilidade de pegar os pontos que eu tenho previstos dentro do meu operacional. Ok, pessoal? De forma bem simples, é o que a gente vai ver agora na sequência, na abertura do mercado. Bom, pessoal, então, seguinte, fizemos a nossa primeira análise numa tela mais limpa, sem praticamente indicadores, né? Só com as nossas médias. E agora vamos para uma segunda análise mais profunda e operacional. O mercado tá para abrir, nós estamos praticamente aqui com o leilão aberto, né? E agora acabou de abrir o preço nessa posição. Então, baseado na nossa análise anterior, o que a gente quer? Eu quero que o preço venha aqui em cima, me dê um pivô e volte a subir. E eu vou comprar na confirmação do pivô. Agora, eu coloco os meus triângulos aqui para facilitar a nossa leitura. Nós estamos aí com 2 minutos de mercado praticamente. Vou deixar um zoom um pouquinho mais forte aqui, tá bom? Estou ajustando aqui a tela para a gente ter uma leitura melhor. Sem pressa. Eu não, assim, nunca opero
nessas aberturas assim, antes pelo menos de entender o que está acontecendo com o mercado, para onde ele está indo, para onde ele está levando a gente, certo? Então eu tenho tempo aqui de dar uma ajustada nos meus triângulos aqui, principalmente para mostrar para você o que está acontecendo. Então, ok, estamos terminando aí o segundo minuto do mercado. Eu tenho aqui volume sem nenhuma oscilação expressiva, tá joia? Eu tenho aqui o preço posicionado para uma entrada de compra, né? Porque como nós vimos, eu combinei comigo mesmo que se ele abrisse acima, eu iria entrar comprado, né? Estou deixando pronto aqui meus 5 contratos, que é o que eu combinei também comigo mesmo, que eu iria operar 1% do risco, como eu disse, 5 pontos no máximo, aí é o que eu considero um stop aceitável aí no dólar, senão começa a ficar muito caro para a gente operar, tá bom? Ajustando aqui tudo. Então, aqui eu vou trazer uma ferramenta aqui que nada mais é a ferramenta de Fibo que a gente usa, só que eu uso ela de uma maneira um pouquinho diferente. Eu uso para tentar encaixar o meu trade com essa ferramenta. Então, o que eu tenho? Eu tenho aqui um mercado que está oscilando acima do ajuste diário, que está aqui, nessa linha branca. Um mercado que está oscilando também dentro da VWAP, o que é bem normal nos primeiros minutos. E eu quero aqui, nesse meu Fibo aqui, Mandrake, como eu te chamo, eu uso aqui nessa linha a minha entrada e essa aqui é meu stop. E eu uso essa ferramenta para ficar vendo se o meu trade se encaixa aqui, o meu stop, a minha entrada, o meu stop, dentro de posições mais técnicas, que seriam, por exemplo, vou deixar aqui, né, o fundo de um pivô. Lembra, eu estou procurando agora, depois dessa perna de alta, apesar de ter um gap aqui entre o preço, isso aqui para mim é uma perna de alta e um recuo, né? E esse recuo, se ele acontece sem volume, ele é um recuo de preço que me interessa, certo? O que nós estamos vendo aqui no volume? O preço voltou praticamente 10 pontos, né? E o volume não distribuiu, o que é um bom sinal, tudo confirmando a nossa leitura de uma posição de compra. Só que eu não vou comprar aqui embaixo, porque eu não sei se esse mercado está formando esse pivô. Eu preciso dessa confirmação de alguma maneira, ainda que seja com um pivô confirmado, com um volume que me mostra o interesse de negociação das pessoas nessa posição. Então, o que eu estou fazendo aqui? Assistindo, não tenho o que fazer. O preço está na direção que eu quero, só que ele ainda não me deu a confirmação do pivô que eu queria, certo? Vou tentar fazer o pivô aqui que eu quero só para vocês entenderem melhor. Vou fechar aqui. Opa. Então, o que eu quero é isso, gente. Ó, um pivô de alta, né? Esse pivô está formado aqui. Eu não tenho certeza ainda se ele está aqui, mas eu quero algo que me leve aqui para cima, certo? Então, é isso que eu estou olhando aqui no mercado. Talvez você não consiga enxergar nesse momento. Aqui, me parece que formou um pivô. Eu não tenho ordem na tela, eu só tenho aqui o meu operacional sendo analisado, tá certo? O que eu vou fazer aqui? Eu vou avaliar se aqui é um bom momento de entrada, porque o volume aqui está me indicando já, me rompendo aqui o topinho anterior, me indicando uma possibilidade de seguir no trade, tá bom? Só que eu não tenho ansiedade para comprar agora aqui, porque ele pode voltar, ele volta esses 5 pontos aí de uma forma muito forte, né? Muito rápida, eu quero dizer. E eu não quero perder aí esses 5 pontos de cara. Então, o que eu estou esperando agora? Eu vou colocar uma ordem, eu estou com vontade aqui de colocar uma ordem, porque esse volume aqui me pareceu um volume mais interessante, né?
mas eu quero comprar acima da VWAP. Então eu vou simplesmente colocar uma ordem aqui para comprar se o preço for acima da VWAP. E eu vou esperar para ver se eu tenho aí uma confirmação do que eu estou observando. Você vê que está entrando aqui uma tendência de uma pressãozinha de compra. Ele volta ali, né? Eu coloquei a minha ordem, 5 contratos, stop com 5 pontos, primeiro alvo, 60% dos contratos, ou seja, 3 contratos num 2-1. 5 de risco, 10 de retorno. E o mercado ainda não entrou, mas o que está acontecendo aqui? Deixa eu apagar que está com 2 triângulos aqui. Eu estou com o mercado que está me dando um volume aqui que está interessante. E eu estou só de olho, gente. Não tem muito o que fazer aqui. A ordem está posta, o mercado ainda não foi me buscar. O volume está me deixando intrigado. Se ele perder esse fundo aqui, aí eu desconfiguro a minha operação. Então, o que eu quero é que ele venha pegar a minha ordem aqui e siga na direção que eu espero, que é construir no mínimo uma onda 3 que pegue o meu 2-1 aqui, tá bom? Vamos ver o que vai acontecer. Estamos assistindo. Agora, eu não estou no trade, eu não tô ansioso para entrar, eu só vou entrar se ele me mostrar a direção. É isso aí. Foi lá, pegou o meu trade, pegou a minha ordem. Volume. O volume está começando a me animar mais. Eu tenho um volume avançando na direção que eu quero, tá bom? Só que eu quero ver mais, né? Eu quero ver um volume mais forte que me faça chegar aqui no meu 2-1. E agora eu mudo o modo. Eu já decolei, eu estou voando esse trade agora. Então, o que eu quero agora é monitorar as condições de segurança e reduzir o meu risco máximo possível nessa operação. Por enquanto, eu não tenho condição de reduzir o meu risco. O que seria reduzir o risco? Reduzir o meu stop, né? Porque esse mercado pode voltar aqui e pegar os meus 5 pontos, ok? Mas eu ainda não tenho condição. Quando é que eu faço isso dentro do nosso operacional? Somente quando o trade bate e pega os meus 60% de contratos. Não importa se você está operando com 5, 10, 20, 30, 50, 100, 60% dos seus contratos você entrega aqui para o mercado para reduzir o seu risco. E o que isso te permite? Voar mais longe, tá bom? Porque eu não consigo segurar contratos até o final, 100% dos contratos. Isso é uma condição normal de qualquer trade, especificamente dentro do meu operacional. Eu decidi fazer assim, eu entrego um pouco da rentabilidade num risco-retorno bastante aceitável e aí é como se fosse combustível para eu seguir operando sem risco. Porque o que eu faço? Se esse trade, e olha o volume aqui, gente, tá aparecendo aqui um monte de triângulos aqui que eu tô... Olha o volume aqui, o que está acontecendo? O volume tá me confirmando esse rompimento, que ele vai romper. Volume forte aqui, o que me deixa bastante tranquilo, né? Então, ainda não está na hora de eu reduzir para o zero o meu risco. Eu estou com 5 pontos, 1-1. 1-1 não fecha a conta no final do mês. Eu quero 2-1. Eu poderia reduzir um pouquinho? Poderia, mas isso não está ainda dentro do meu operacional, né? Reduzir o risco um pouco para cá, mas ainda não é o ideal para mim. Então eu vou deixar ele trabalhar um pouquinho. Se ele bater agora no meu 2-1, aí sim nós mudamos a história aqui, tá bom? Monitorando, gente, falta muito pouco. Estou com 9 pontos, 8,5. Se ele pegar os meus 10 pontos, ótimo. Ok. Você sabia que traders profissionais têm 7 competências bem desenvolvidas que os ajudam a conquistar a excelência operacional e fazer dinheiro em suas operações? Imagino que você deve estar se perguntando quais são essas competências
e como você se compara em relação a elas no seu desenvolvimento como um trader profissional. Então eu preparei para você aqui gratuitamente, no primeiro link da descrição, você vai encontrar instruções para receber gratuitamente uma análise do seu perfil, onde você vai ter uma ideia de quão distante você está e quais são as competências que você mais precisa desenvolver para de fato ganhar dinheiro nesse mercado. Fechou? 10 pontos. Agora sim, nós entramos na fase de cruzeiro desse trade. Risco zero, nivelado, eu só vou monitorar. O que está acontecendo aqui? O que eu estou vendo? O volume, ele está entrando muito forte mesmo. E eu poderia, no 3-1 aqui, 3 vezes o risco, encerrar mais 20% da minha posição. Nós acabamos de encerrar 30%, 60%, desculpa. Mas, como eu já estou protegido, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou passar esse risco aqui para o 7-1 e esse daqui também para 6-1, tá bom? Por que eu estou fazendo isso? Porque eu quero dar espaço para o trade trabalhar. Por quê? Porque eu já coloquei 10 pontos da minha posição inicial, 60%, eu já coloquei no meu bolso, os 40% que restam estão aqui no break-even, ou seja, eu não perco mais. O meu esforço para prosseguir nesse trade é muito pequeno. Então, agora é a hora de ter paciência, tá bom? O que a gente vai observar? Vamos observar se os nossos indicadores nos dizem que nós estamos com um vento favorável para prosseguir aqui nesse nível de cruzeiro. Nós tivemos uma alta significativa do volume, o que nos levou até a essa posição de preço, o que é muito bom. O que nós podemos esperar aqui como traders experientes? É que eu tenha uma distribuição do preço aqui e ele volte um pouco para respirar. Mas não é o que ele está querendo fazer. Ele está querendo continuar. Então, ele bateu agora no 3-1 sem voltar, gente. Esse preço está seguindo que nem um foguete, né? E sem voltar volume. O que significa isso? Continuidade do trade. Eu estou até saindo aqui da nossa... do visual aqui, ó. Significa, por enquanto, continuidade do trade. Nível de cruzeiro, tudo seguindo bem. Motores ali, pressão, temperatura, tudo ok para seguir continuando, né? Vamos seguir então monitorando? Nós estamos agora aí com 13 minutos de mercado, né? Fizemos aí até o momento, fizemos aí mais de um 2-1 do risco que nós tínhamos. Para te dar uma ideia de valores aqui, nesse momento nós estamos fazendo R$600 em aproximadamente 7 minutos, mais ou menos, ok? Que foi desde quando a gente entrou nesse trade. É um valor bom, né? Para quem sabe operar, se você tiver aí uma aceleração aí no número de contratos, isso pode se tornar, em vez de 600, pode se tornar aí 2.000, 3.000, 6.000, quem sabe, se você for um trader profissional que sabe operar. A gente usa 5 contratos por um fim educacional aqui, porque aqui o nosso objetivo não é te estimular a operar com muitos contratos, porque isso gera uma ganância, gera medo, dificilmente você vai ter uma margem suficiente para operar e vai conseguir colocar 1% de risco nesse trade com 50 contratos logo no início. Então, começa pequeno, isso é uma indicação. O bom de 5 contratos é que ele te permite dividir em blocos de 20 trades, de 20%. Cada contrato representa 20% da sua posição. Então, por isso nós vendemos 60% aqui, né? E agora a gente tem 40%, que são 2 contratos que estão aqui no 7 e no 6-1, tá bom? Ok, ó. Terminada a resenha aí, aproveitando que o mercado está dando uma respirada. Lembrando, gente, se o mercado voltar até aqui, nesse fundo,
eu não perco dinheiro mais porque eu já vendi 60% da minha posição aqui no 2 para 1. E esse 2 para 1 é um número meu, tá bom, gente? É um número do meu trade. O mercado não conhece esse 2 para 1, ele não sabe que eu existo, ele não está indo buscar os meus números, tá bom? A não ser que eles estejam em posições muito óbvias, né? Que não é o caso aqui, né? Então, o que eu estou observando agora? Eu estou observando um pullback muito pequeno frente ao mercado como ele foi, né? Eu estou protegido com 60% dos contratos da minha posição inicial no bolso, ok? E eu estou observando, obviamente, um pullback de volume que tem a ver com o volume, o pullback do que está acontecendo aqui. Esse volume pode voltar até um pouco mais aqui, porque a necessidade de proteção do mercado é muito grande, às vezes ele acontece. Mas qual que é o nosso objetivo agora? Nós já pegamos a onda 3 lá que nós queríamos. Agora nós queremos e nós vamos pagar para ver 40% da nossa posição para que ela busque contratos mais preços mais altos. E agora, gente, é importantíssimo você ter paciência. O trader que não tem paciência nesse ponto, ele é um trader que deixa dinheiro na mesa. E eu vou te dizer, não é fácil segurar a posição, a não ser que você tenha feito como a gente fez aqui. Eu vendi uma parte da minha posição para garantir o voo de cruzeiro estável, tranquilo, emocional controlado, eu não perco mais. Meu objetivo aqui qual é? Agora é simplesmente chegar no meu destino e pousar esse trade aqui. E eu já não tenho mais risco. Isso é que é importante. Isso me permite seguir. O trade voltando, e a gente observa aqui preço rompendo, volume rompendo, tudo certo. Ou seja, vou seguindo tranquilo. 4-1. Será que aqui seria uma boa posição para eu me desfazer dos meus contratos? 4-1 é um número muito bom num risco-retorno. Tá bom? Então, eu posso aí decidir encerrar esse trade. Por que eu não fiz no 4-1? A minha estratégia, ela prevê que eu encerre 60% aqui, 20% aqui e 20% no 4-1. Por que eu não estou encerrando ainda? E vou te responder de uma forma muito simples. O volume está muito bom, ele está me indicando uma continuidade. Eu estou tendo combustível para seguir mais longe. O que eu posso fazer aqui se eu quiser ser um trader que eu quero colocar mais no bolso? Esses dois contratos que estão aqui no break-even ou no 0 a 0, eu vou trazer para o fundo desse pivô. Agora, eu estou com praticamente 100% da minha posição no 2-1. E o mercado trabalhando lá no 5-1. Ótimo. Posso encerrar aqui? Poderia também. Vamos ver se eu preciso fazer isso? Volume está confirmando ainda. O que é esperado que aconteça aqui? Agora. Né? E isso a gente tem que entender, gente. Mercado avança e respira, avança e respira, né? Ele nunca vai direto. Quanto que ele foi aqui? Ele foi aqui 17 pontos no início. Agora ele está avançando aqui 16 pontos, quase 17. Então a frequência dele está mais ou menos nisso aí, 15, 17, 16. Os avanços estão muito fortes, né? O que eu espero agora? É ver um volume dando continuidade. Se não, eu vou subir para o 3, eu vou subir para o 4, eu vou subir para o 5, a saída da minha posição. Onde eu estou agora aqui, olha, o mercado está seguindo forte. A saída de 20% da minha posição está no 6-1, tá bom? Isso é um dia atípico, gente, mas acontece, é o que eu falo assim, né? Não é normal, mas acontece muito, tá bom? Então, o que eu tenho aqui? Protegido no 2-1,
E o mercado no 5-1. Minha vontade agora, qual é? Vamos proteger mais um pouquinho? Eu estou levando aqui 20% da minha posição no 3-1, tá bom? Então, já estou agora garantindo mais do que eu garanti no 60%, o que é muito bom. E o mercado seguindo. Nós estamos aí com 21 minutos de mercado. Para esse cenário, 5 contratos, eu estou com R$800 no bolso em aproximadamente 17, 15, 16 minutos praticamente de operação. O mercado deu uma paradinha ali no 5-1, né? De novo, gente, esse é um número meu. O mercado não sabe, tá bom, que isso aqui existe. É onde eu escolhi realizar minhas posições baseado na minha entrada e no meu stop. Eu tenho o risco de 5 pontos e eu vim colocando aqui 10 pontos, 15 pontos, 20 pontos, 25 pontos, 30 pontos, 35 pontos, ok? Mas são números meus, o mercado não sabe e não precisa saber, né? E nem quero que saiba, né? Então, assim, eu estou aqui garantido com 3-1. O que eu posso fazer aqui? Posso apertar? Devo apertar aqui esse trade para garantir mais? Ou devo aguardar? O que me responde essa pergunta? O volume está seguindo bem? Está seguindo bem. Acabamos de executar a ordem de mais 20% no 6-1. Vou falar de novo, 6-1. Isso faz muita diferença no trade, tá bom, gente? No resultado final, e nós vamos ver juntos esse resultado final aí e analisar. Ok, o que está acontecendo agora? 6-1 lá em cima. Minha vontade agora qual é? Trazer aqui para o 4-1. Mas eu vou fazer o seguinte, eu estou só com 20%. Dos 5 contratos eu estou só com 1. Eu vou aguardar um pivô para colocar a minha saída de forma técnica, tá ok? Ok, bom, a princípio eu estou começando a acreditar que esse daqui é o pivô que ele deixou para trás, tá bom? Então, eu tenho aqui um volume ainda bastante flat, que não me confirma, o que eu estou procurando é um pivô de volume também, né? De alguma maneira, que ele possa me dizer que tá formando. E aqui parece que é isso que está acontecendo, tá bom? Não da maneira, eu gostaria desse volume aí mais forte junto com o preço, né? Mas vamos seguindo aqui. Então, o que eu vou fazer agora, gente? Eu vou trazer a minha saída para o fundo desse pivô. Agora sim, tecnicamente correto, tá bom? Tecnicamente, os fundos, eles seriam as posições aonde o seu stop deve estar. O que a gente precisa agora é que esse preço siga na nossa direção, tá bom? Olha lá, ó. Preço seguindo, volume seguindo bem lentamente. Preço seguindo. E eu apertando stop agora, porque o meu volume ainda não está confirmando esse rompimento.
Falta meio ponto. Meio ponto pra gente. Pronto. Trade encerrado, gente. Meia hora de operação, 25 minutos de operação. Trades distribuídos durante a alta para garantir a nossa rentabilidade, colocando no bolso. Vamos fazer o seguinte agora. Vamos dar uma olhada no nosso registro do trade agora, ok? Bom, conforme a gente viu no início, nós tínhamos 5 contratos, um risco máximo de 5 pontos, que representava 1% aí do nosso capital, certo? Agora, que era R$250, aí era o nosso risco máximo. Como é que foi nossa gestão do trade? Lembre-se, nós vendemos 3 contratos com 60%, né, da posição, com 10 pontos, deu R$300, um contrato 20% mais 300 e mais um contrato 20% com 35 pontos, 350 pontos. Deu para a gente o risco inicial de 250, um retorno de 950, 3,8 de risco retorno.